Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Isso. Praise the Lord. Hallelujah. Hello everyone. It's so good to be with you just now. Oh, I'm sorry. I'm speaking English. Gente, boa noite, família. É tão bom estar aqui com vocês. Desculpa, foi muito tempo nos Estados Unidos. I'm so sorry. Gente, foi tão especial o tempo que eu tive lá. Estive em Savannah, em Georgia, uma cidade histórica, onde os imigrantes ingleses estiveram, muitos indo morar lá, e por causa disso, a igreja anglicana se fortaleceu muito, né? A igreja anglicana, Church of England, vindo da Inglaterra. A igreja que eu estive lá, o terceiro pastor dela foi o John Wesley, aquele ali, ó, da frase, o mundo é a minha paróquia. Então eu preguei no púlpito em que John Wesley pregava. Eu me esfreguei no púlpito assim, ó, para receber a unção do homem. Depois dele, o quarto pastor foi George Whitefield, que é um avivalista da igreja. Me esfreguei de novo no púlpito. Então foi um tempo muito precioso, onde eu pude ali compartilhar, pregar a palavra de Deus. Foi muito especial, gente. Bom demais da conta. É muito bom viajar, mas melhor ainda é voltar. Aleluia! Apesar que domingo, depois do culto, vou direto para o aeroporto, não vou nem ficar na porta, porque eu estou indo para Abuja, na Nigéria. É outra viagem totalmente diferente. São apenas 23 horas de voo, somando tudo, e estarei ali participando de uma conferência, onde vai durar uma semana, e para poder estar aqui na semana subsequente. Mas hoje é muito bom estar com vocês, poder compartilhar a palavra. Me colocaram para pregar, para ninguém me esquecer, né? E o pessoal lembrar que ainda, enfim, tem aqui um Pai em Deus para poder trazer a palavra. E hoje a gente vai começar uma série, porque, como vocês sabem, nós começamos a Quaresma. A Quaresma é um período de 40 dias de preparação para a Páscoa do Senhor. São 40 dias de penitência, 40 dias de preparação. E nós estaremos no domingo com uma série de mensagens. Quer dizer, nós já estamos com uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. E durante esses 40 dias nós somos conclamados a jejum. Qual é o jejum dessa semana, gente? Carne vermelha. Espero que vocês estejam firmes, nada de churrasco, firme e forte, só no franguito, só no peixe. Aí você diz, é muito difícil. Eu já estou assim há 13 anos. Então sejam bem-vindos ao meu jejum de 13 anos. Eu sonho numa churrascaria. Eu sonho Jesus voltando e nas bodas do Cordeiro picanha sendo servida. Porque eu só vou voltar a comer carne vermelha quando Jesus voltar. Então relaxa, uma semana vocês aguentam. Fiquem firmes e fortes. E nas quartas-feiras a nossa série de mensagens é sobre tesouros escondidos. Nós estaremos compartilhando sobre os tesouros escondidos no sofrimento. É baseado no livro de uma freira. Ela é de uma ordem evangélica e ela é uma mulher que vivia no monastério. Ela decidiu não se casar, porque ela disse, eu vou me casar com Jesus e eu vou viver para a palavra, eu vou viver para a obra missionária, eu vou viver para a oração. E ela criou uma espécie de monastério evangélico de oração para mulheres. O nome dela é Madre Basileia Schlink. Eu estive no monastério dela brasileiro, que fica em Curitiba, lá no Paraná. É a ordem das Filhas de Maria, é uma ordem evangélica. A gente recebeu, inclusive, uma dessas irmãs aqui na conferência de mulheres. Ela esteve pregando, foi um tempo muito precioso que a gente teve aqui. Então a série de mensagens da quarta-feira é sobre refletindo nos tesouros escondidos no sofrimento. Se você é uma pessoa que não sofre
você não vai se identificar com essa mensagem. Se você é uma pessoa que não passa por dificuldade, você não vai se identificar com essa mensagem. Se você é uma pessoa que não chora, você não vai se identificar com essa mensagem. Se você é uma pessoa que não tem problema, você não vai se identificar com essa mensagem. Se você é um super-herói e vive na terra do nunca, se você é um ser que não é humano, mas é um ser mítico, então você não vai se identificar com essa mensagem. Mas se você é um ser humano como eu, que chora, que sente dor, que se decepciona, que fica triste, que passa por dificuldade, seja bem-vindo. Essa palavra é para você, quem recebe? Então nós vamos começar falando sobre o tesouro escondido no sofrimento. Hoje eu quero falar sobre as preocupações. Por que eu vou falar de preocupação se você não tem preocupação com nada? Se a gente não tem preocupação com conta para pagar do verbo, a barba está desse tamanho. Por quê? Por quê? Porque a gente ainda não pagou para a última parcela do nosso 10º terreno, que era para ter sido pago sexta-feira passada. E a gente falou com o proprietário: mas a gente conseguiu pagar 9, só falta a 10ª, relaxa, vai dar certo em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você que disse amém, abra seu aplicativo bancário e bote o Pix aí, expansãocomunhão@gmail.com, nos ajude, semeie nessa causa e me ajude a cortar essa barba em nome de Jesus. Oh meu Deus, 3 améns aqui, muito pingado. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. Gente, está com a gente aqui o pastor Daniel Wesley, ele é da Casa de Filadélfia, uma igreja vibrante, lindíssima, que eu já tive o privilégio de pregar lá. Espero que ele venha pregar aqui também em breve. Ele está no mesmo período que a gente, ele está construindo uma linda igreja, e ele veio aqui para se inspirar, para olhar. O mesmo construtor da gente é o construtor dele, então vamos orar por ele, porque o negócio não é fácil. Mas Deus é fiel, dá graça. Ele está naquela primeira fase da gente, naquela primeira fase, pagando terreno, pagando o início da obra e etc. A gente já está na expansão, pagando os outros. Ele veio aqui para receber essa unção. Estenda suas mãos aqui para a vida do pastor, em nome de Jesus, e vamos liberar a unção sobre a vida dele. Pai, tudo aquilo que a gente já recebeu do Senhor, estamos desfrutando nesse lugar, nós liberamos sobre a vida do teu filho e sobre o ministério Casa de Filadélfia, em nome de Jesus. Amém. E que venha o 10º terreno também. Aleluia. Deixa a barba crescer, viu? Em nome de Jesus. Ele passou 1 ano de cabeça raspada. 1 ano de voto. Ele passou com esse cabelo bonito que ele tem. Ele passou 1 ano raspando a cabeça. Já pensou? E agora está sem açúcar. Até terminar de pagar o terreno. Vamos orar pelo irmão, em nome de Jesus. Nós fizemos aqui também açúcar. Eu vou compartilhar mais coisas aí para a gente compartilhar as lutas. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você lembra qual foi seu último sofrimento, sua última luta, sua última dificuldade, sua última lágrima derramada? Você lembra qual foi a situação em que você enfrentou, que te trouxe dor na alma? A Madre Basileia diz que o sofrimento é como um campo que contém um tesouro escondido, pois nele há verdadeira alegria, bênção e vida divina escondidas, esperando serem descobertas por nós. Parece-me que é na hora da dor, do sofrimento, da dificuldade, que a gente consegue extrair algo que outrora não era extraído. É como o diamante que precisa passar pelas dificuldades para poder a sua beleza ser aflorada. Afinal de contas, você sabia que a pérola nada mais é do que o ferimento em uma ostra, e a reação do ferimento é a produção dessa pedra tão preciosa que é a pérola? Frequentemente nossas preocupações, elas são humanas. E olha, sinceramente, a gente precisa entender, é justificável, tem explicação. Essas preocupações são justificáveis e parecem que a gente trata elas como a essência da vida. Mas deixa eu dizer uma coisa, o seu problema não é a essência da sua vida. Veja o que é que Tiago nos diz no capítulo de número 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, a luta nos prepara para enfrentarmos as dificuldades e não nos faltar nada. O que é um campeão, se não um lutador que passou por vitórias e derrotas e aprendeu a suportar a adversidade?
Então, o que fazer quando as preocupações vierem? É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. E é sobre essa palavra que agora eu derramo meu coração. Para que cada um dos filhos e filhas dessa casa, que estão passando nesse momento, por preocupações, por lutas, por sofrimento, Senhor, em nome de Jesus, vem agora com o teu bálsamo, vem com provisão, vem com óleo da alegria, vem restaurando o ânimo do teu povo, por meio dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Então, quando as preocupações vierem, rapidamente, eu quero dar 3 conselhos. Primeiro conselho, diga, eu confiarei, diga, no Senhor. Não é no currículo, não é no seu network, não é na sua conta bancária, na conta bancária que não é mesmo, não é nas amizades, você vai confiar no Senhor. Ele nunca te decepciona. Eu vou confiar no meu bispo. Em mim, não, eu sou ser humano, e eu sou falho. Eu vou confiar no meu líder de célula. Seu líder de célula é uma bênção, é lindo, linda, maravilhoso, mas você não pode confiar em pessoas, nem em homens, nem em carros, nem em cavalos. Nós precisamos confiar no Senhor. Minhas preocupações são os sonhos e desejos do Senhor para a minha vida. Você precisa apresentar diante do Senhor. Esse moído que você está diante de Deus, é isso que Deus tem para você. Eu estou sofrendo tanto por causa desse relacionamento. Homem, esse peste não era de Deus para tu não. Tu está pulando uma fogueira. Tu devia dizer viva São João. E ainda assar um milho só de raiva e comemorar. Esses dias eu ouvi uma mulher dizendo, não, porque ele me deixou. Ele bateu em você. Você foi na delegacia, ele bateu em mim, mas eu amava. A nossa música era entre tapas e beijos. Misericórdia, irmãos, em nome de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25, nos diz, portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, com o que você vai comer, com o que você vai beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que a roupa. Deus, Ele cuida de você. É por isso que os salmos, antes desse countryzinho muito massa que eles tocaram, ele estava num louvor, gente do céu, eu não conseguia me conter, falando, me ama, Ele me ama, me ama. Gente, que texto poderoso sobre amor de um pai que está pronto a dar sua própria vida por nós. A provisão existe aos que confiam no Senhor. Não confie na sua força, não confie no seu braço, não confie na sua intelectualidade. Não é sobre os certificados que você acumulou ao longo da sua jornada acadêmica. Confie no Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, no grego, a palavra todas significa, sabe o quê? Todas. Todas as coisas. Provisão, todas. Alegria, todas. Todas. Cura, todas. Todas as coisas serão acrescentadas. Mas eu estou passando por essa enfermidade. Todas as coisas, cura, receba. Mas eu estou tão triste, alegria, todas as coisas, receba. Todas as coisas. No grego, todas é tudo. Bota tudo. Precisamos transformar nossas preocupações em confiança no Senhor. Eu não estou dizendo que você não vai preocupar, mas o que eu estou dizendo é que em minha preocupação você vai dizer, eu humanamente estou preocupado, mas eu creio que Deus está cuidando de cada detalhe. Vou dar um exemplo. Minha filha Ruth é muito perseverante, persistente, e quando ela bota uma coisa na cabeça, só Jesus na causa. E resumindo a história, ela botou na cabeça de viajar, vai para São Paulo, vai passar 4 meses numa fazenda. Eu digo, é Big Brother, é fazenda, é o que esse negócio? Não, é uma escola ministerial. Ela está indo para uma escola da Zion, numa fazenda chamada Hangar. E eu, minha filha, você vai aprender o que lá? Vou aprender a acordar cedo. Eu acordo cedo todo dia. Você podia aprender comigo. Não, é diferente. Lá eu vou aprender um monte de coisa que ela vai aprender, e vai viver, e vai desfrutar, e vai trabalhar, e vai... Eu como pai, qual é a minha vontade? Pegar o chinelo e dar uma pisa. Eu não dei quando era criança, agora não tem mais idade de levar.
Minha vontade é pegar no cinturão, vem cá, vou dar uma bela de uma surra. Sabe o que é que a benção diz? Porque você não dá. Eu nunca apanhei. Ainda fica, mas a bichinha é atrevida. Ela decidiu, ela vai, fez a matrícula dela. Custou apenas 5 mil reais. 5 mil reais, vou repetir, 5 mil reais. Eu vou repetir, 5 mil reais. E menino, onde é que tu tirasse esse dinheiro? Com o aluguel do meu apartamento. Tem um apartamento, aluga, junta dinheiro. Eu vou fazer o que agora? Uma pizza. Mas não posso dar pizza porque o dinheiro é dela. Ela juntou, ela se organizou. Os irmãos da igreja, teve gente aí que ainda deu oferta. Foi que eu soube, pastor Nick, o avô, deu oferta, vai para a escola. E eu, o que é que eu faço? O que é que um pai faz nessa hora? O pai ama, abençoa e diz, vai com Deus. Sabe por quê, gente? Porque não está indo para o mundo, não está indo para o carnaval, não está indo aprender mais do Senhor. Que coisa mais fofinha. Paguei a passagem. Aí Linda disse, você vai pagar a passagem? Eu disse, a gente é pai, amor. A gente tem que pagar, a menina se esforçou, pagou a mensalidade dela e etc. A gente tem que ajudar. Assim ela não vai aprender nunca. Como não? A menina está aprendendo a perseverar, a lutar. Eu já queria abençoar desde o primeiro momento que ela disse que eu não abençoei porque você ficou com blá, 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 blá. Então o que é que a gente faz? Presta atenção, se eu sou humano e limitado, eu estou nessa vibe de abençoar, agora pense, e Deus que é um pai perfeito? Quando Ele vê nosso esforço, quando Ele vê a nossa dedicação, nossa consagração, sabe o que é que me alegra? É vê-la às 7 horas da noite aqui, na sala de oração, é vê-la chegando cedo na igreja, trabalhando, vê-la dedicada, vê-la se organizando, economizando. Ou seja, se como pai eu sinto isso, imagine o que o nosso Pai Celestial não sente por nós. Filha, Deus te abençoe, aprenda a acordar cedo e volte mais cedo, em nome de Jesus. E se precisar de um dinheirinho, diga que papai ajuda. Eu disse dinheirinho. Então, quando as preocupações, um pai verdadeiro jamais deixa seu filho sem ajuda. Quem recebe essa verdade do céu? Eu vou repetir, um pai verdadeiro jamais deixa seu filho sem ajuda. Então, quando as preocupações vierem, eu confiarei no Senhor. Repita, eu confiarei no Senhor. Segundo lugar, eu louvarei ao Senhor. Então, louve, simplesmente louve, está chorando, louve, está sofrendo, louve, se lascou, louve, tropeçou, louve, lascou o dedo, louve, está fazendo moído, louve, o céu louvou e vá do céu, aleluia. Porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando o caminho, eu digo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais. Ele trabalha para quem nele confia, caminha. Gente do céu. Ô Yara, estou com saudade desse louvor pentecostal, minha filha. Gente, o louvor, aleluia. Aleluia. Eu fui passar pela alfândega e eu estava temeroso, porque o meu passaporte está prestes a vencer. E a alfândega americana sempre é um lereado, é sempre um moído. E eles sempre falam assim, parece filme, sabe? What's up, man? How are you? What's happened? What would you like to do here? How long time? Do you have money? É sempre assim, sabe? Então é uma pressão muito grande, você fica... É uma pressão muito grande. E aí quando eu estava na fila, eu disse, hoje eu não vou ceder à pressão. E eu comecei a louvar. Open your eyes in my heart, love. In English, of course. Para ir entrando no clima. E quando chegou na hora, gente, eu estava tão assim, quando ele perguntar, eu disse, God bless you. Eu estava tranquilo, sabe por quê? Porque eu estava louvando. Gente, quando você estiver dirigindo seu carro, e aquela bênção te cortou, começa a louvar, que você vai ver que essa raiva vai ser transformada em compreensão. Você vai começar a entender melhor o que possivelmente o outro está passando. Então escute, aprenda a louvar em meio às dificuldades.
Já experimentou? Todas as vezes que as preocupações vêm, louva o Senhor. Buscar, confiar, louvar o Senhor, deve vir antes das soluções com problemas e preocupações. Louve. Quando foi sexta-feira passada, a pastora Jaque mandou mensagem para mim. Meu bispo, como é que o senhor está? Eu digo, foi que eu consegui o dinheiro? Não, foi? Meu bispo, como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos? Minha filha, está tudo bem, graças a Deus, não levantei oferta nenhuma aqui. Mas o que foi que houve? Ela, então, a gente não tem um dinheiro para pagar a parcela. Eu digo, a última? Não tem. Eu disse, eu já ia cortar minha barba aqui mesmo. Ela disse, não tem. Digo, se preocupe não, liguei para o proprietário do terreno. Como é que o senhor está? O senhor está bem? Como o senhor sabe, nós nunca atrasamos uma parcela. Nós compramos esses 2 terrenos aqui a ele e nunca atrasamos uma parcela. Agora compramos esse outro, que é o 10º terreno, nunca atrasamos nenhuma das 9 parcelas. Nessa outra eu pedi a compreensão dele. Eu digo, eu pedi uma semana ao Senhor de compreensão, é reta final, está todo mundo cansado, a luta, é muita finança, muita conta para pagar. E ele disse, bispo, não se preocupe, o senhor tem exatamente uma semana. Do verbo, depois de amanhã a gente tem que pagar. E quando eu desliguei o telefone, eu liguei para a Jaque e disse, filha, pode começar a louvar. Ela disse, que foi? Levantou uma oferta? Eu disse, não, ele nos deu uma semana de carência. Então louve. É sobre louvar, é sobre crer, é sobre adorar, é sobre entender que quem está sendo louvado é aquele que vai cuidar de cada detalhe. Você crê nisso? Então louve. Quando louvamos, nosso coração substitui os medos pela alegria, pela paz. Louvar não é uma reação ao milagre. Louvar é uma decisão antes do milagre. Você não pode louvar só quando tudo estiver dando certo. Você tem que louvar em meio à luta para você ver, dando certo, aquilo que só o Senhor pode fazer. A Bíblia diz que à meia-noite eles oravam, cantavam louvores. E aqueles que estavam presos, Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, foram libertos em meio aos louvores. A terra tremeu, as cadeias se soltaram, as portas se abriram. Lembre-se, a preocupação anuncia o tamanho do problema, o louvor anuncia o tamanho do nosso Deus. Então, quando as preocupações vierem, diga, eu confiarei no Senhor. Diga, eu louvarei o Senhor. Vou dar mais uma chance, diga, eu confiarei no Senhor. Diga, eu louvarei ao Senhor. Terceiro e último lugar, diga, eu irei crer na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? A Bíblia diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes tenha moderação no Senhor e creia, Ele está cuidando de você, dos detalhes, Ele está entrando em ação. Quando você não sabe o que fazer, aprenda simplesmente a louvar, confiar e lembrar que a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. E na batalha, ela é a espada. Lembre-se, fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando com você. Então eu espero que você esteja firme no devocional todos os dias, abrindo a palavra e lendo. Inclusive o devocional de hoje. Quem fez o devocional de hoje? Deuteronômio. Meu Deus, que palavra! E escolha confiar na aprovação do Senhor. Creia na palavra. Acreditar em Deus é acreditar na sua palavra. Não é sobre sentimento, não é suposição, é decisão. Jesus ensinou isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Quem ouve suas palavras e as pratica é como um homem que construi a sua casa sobre a rocha. E ainda que venha um vendaval, essa casa, ela não vai tremer. Se a sua vida estiver na rocha, que é a palavra de Deus, nada vai te abalar. A preocupação é instável. Ela muda conforme as circunstâncias. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Eu quero que você agora, em nome de Jesus, fique em pé no seu lugar. E eu quero que você agora comece a pensar, qual é a sua maior preocupação? Comece a pensar, sua maior preocupação é uma conta para pagar, as suas finanças? Qual é a sua maior luta? Qual é o seu maior gigante? Qual a sua maior muralha? Qual o maior mar que está diante de você? Qual é a fornalha que está acesa 7 vezes mais para você?
Quais são as dificuldades que você está passando? Agora comece a pensar. Coloque diante de Deus. Coloque agora diante do Senhor. Isso aqui vai representar a sua preocupação. Feche seus olhos só por um minuto. E só você e Deus, diga para Deus qual é a sua luta, qual é a sua preocupação, qual é a sua dificuldade, o que é que está afligindo seu coração. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Coloque agora diante do Senhor. Pai, ouve agora a luta, o sofrimento, a ansiedade, a dificuldade de cada um dos teus filhos. Coloque agora aos pés do Senhor. Apresente agora ao Pai. Diga ao Senhor: hoje eu estou negando a minha preocupação, hoje eu estou transferindo ela para Deus, hoje eu estou colocando diante de Deus, porque Ele cuida de mim. Eu não aceito essa preocupação, eu não aceito esse sofrimento, eu não aceito mais essa dor, porque ela não me pertence. Jesus levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Lance agora na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo eu deposito as minhas preocupações. Confie no Pai. Se dirija ao colo do Pai. Pare de girar em volta de suas preocupações. Pare de ficar ruminando seus moídos, suas lutas. Pare de perder suas noites de sono, ansioso, preocupado com o que ainda haverá de acontecer. Não pense nos problemas, não mergulhe nas dificuldades. Firme seus pensamentos num Pai, porque nele não há sombra nem variação, não há dúvida. O amor do Senhor certamente nos ajudará. Por isso agora, por favor, onde você está, repita comigo dizendo: como te agradeço. Diga: meu Pai, a tua ajuda virá com certeza. Diga: tu não me deixarás em apuros, mas proverás uma solução para as minhas preocupações. Que privilégio é ter o teu filho, a quem me ama e a quem vai me ajudar no tempo certo. Diga: eu confiarei no Senhor. Diga: eu louvarei ao Senhor. Diga: eu vou crer na palavra do Senhor.